Irmãos, quero pedir para o pessoal colocar uma imagem ali e dizer assim que eu preciso confessar, né, que já faz um tempo que eu estou morando em Vitimarsum, mas quando eu cheguei aqui, eu sempre era talvez daquelas pessoas e dos turistas que vocês ficam assim, o que você está olhando para isso, né? Que ficava deslumbrando tudo aqui, a natureza, os pássaros, né? Um lagarto que saía correndo no meio do campo, ver qualquer animal, nossa, por quê? Eu sou de São Paulo e a casa dos meus pais em São Paulo, minha mãe está ali, você pode perguntar, em linha reta dá 800 metros de uma estação de metrô. Então o único bicho que a gente vê lá em São Paulo, né, na capital, é cachorro e pombo, só. Então chega aqui, você vê esse monte de animais, né, para mim era uma coisa legal de se ver. E eu sempre gostei de águias, e na cidade a gente consegue ver essa águia aí também, mas eu sempre gostei de observar, sempre achei um animal muito bonito, né, de observar. Então quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ver os carcarás aí, né, que não pode ver um trator passando que ele já vai atrás e tal, essa semana um casal ficou fazendo a festa ali no pátio ali da casa pastoral de Carcarás, né? E eu achava incrível e maravilhoso e tal, tudo bonito, até que depois agora vira comum. Você fala, já estão de novo aí e tal. Mas eu tenho que confessar que eu já fui essa pessoa também. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse pássaro aí, né? Ali ele está um pouco distorcido, mas chama falcão peregrino. É um falcão peregrino. E esse animal, ele é fantástico. Porque ele é considerado a ave mais rápida do mundo, né? O animal mais veloz do mundo. O terrestre nós temos o guepardo e no céu nós temos essa ave aí, que ela pode atingir quase 400 quilômetros por hora no mergulho, quando ela mergulha para pegar sua presa. Então ela passa facilmente aí de 300 quilômetros por hora. É um animal fantástico. E por causa desse mergulho e dessa aerodinâmica que o seu corpo faz para atingir essa velocidade em um mergulho, já inspirou até a construção de aviões militares, né, em cima dessa aerodinâmica que esse pássaro incrível faz na hora que ele dá um mergulho. E é tão rápido que ele pode matar a sua presa só com o impacto da velocidade, de tão rápido que ele é. E ele é um animal que ele, já diz o nome, falcão peregrino, ele viaja aí por ano cerca de 25 mil quilômetros. Ele se reproduz na América do Norte e depois, na primavera, ele vem para a América do Sul. Então, ele sempre volta lá aos Estados Unidos, Canadá, para se reproduzir e vem para a América do Sul para comer os nossos pombos, né? E se alimentar aí de uma comida brasileira também, que todo mundo gosta, né? E ele faz isso todo ano. E uma característica, uma coisa muito legal, é que ele volta sempre, às vezes, no mesmo ponto que ele passou. Então, você imagina você viajar 25 mil quilômetros e você lembrar exatamente as paradas que você fez, né? Na ida e na volta, né? Quando você começa a repetir o caminho, você já lembra, aquele lugar lá é legal, né? O Graal ali é uma boa parada para a estrada, não sei o quê. E esse animal ele faz isso também. Tanto é que tem registros, se você olhar na internet, de pessoas que fotografaram o mesmo pássaro por 3, 4 anos, ele ia exatamente no mesmo lugar, parando no mesmo lugar, né, para ter uma pausa ou se alimentar. Então, assim, ele é um animal fantástico. Eu gosto de ave e quando eu vi e vi a respeito dele, com certeza você já viu, talvez, esse gavião, essa águia aí aqui no Paraná, porque ela é comum. Na verdade, ele existe quase no mundo inteiro. Então, quase todos os continentes existe, né, o falcão peregrino aí. Um pouco, a coloração um pouco diferente. Mas a gente já vai voltar nele. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, a partir do versículo 27. Isaías 40, a partir do versículo 27, diz assim: Por que você reclama, ó Jacó?
Porque você se queixa, ó Israel, o Senhor não te interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar, que o Senhor é o Deus eterno e Criador de toda a terra? Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É um texto muito conhecido, um texto que nós amamos, às vezes até enviar para algumas pessoas a respeito de, Deus renova as suas forças. E eu, de fato, queria que nessa manhã você lembrasse que nessa manhã você pode sim ter as suas forças renovadas. Você pode sim ter a sua esperança renovada. E você terá sim um ano que você vai conseguir estar focado naquilo que Deus tem para você. Mas eu quero convidar ainda você a lembrar desse livro aqui. Isaías 40. Isaías, na verdade, o profeta Isaías é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E a gente pode dividir o livro de Isaías em duas partes, né? Do capítulo 1 até o 39 a gente tem uma fala de juízo, né? O profeta sendo duro, até ele começa ali no começo do livro de Isaías dizendo assim: até o jumento reconhece quem dá de comer, e vocês, povo de Deus, não. Então ele vem pegando forte aqui com o povo, ele começa com juízo, falando com firmeza, e depois aqui a partir do versículo 40, nós já temos, do capítulo 40, nós já temos uma fala mais de consolo. Já é o profeta, ouvindo e transmitindo a mensagem de Deus, trazendo algo sobre consolo. Ou seja, nós temos no livro de Isaías, Deus falando para o povo: olha, presta atenção, coisas vão acontecer por causa da desobediência de vocês, por causa do que vocês fazem, mas eu tenho esperança para vocês, eu tenho um plano para vocês, eu quero levar vocês a entender algo que vocês ainda não entenderam. E é isso que ele está descrevendo aqui. Então, quando a gente olha aqui, a partir desse capítulo 40, que é um capítulo rico, a gente começa já, aqui a partir do versículo 27, que é o último trecho, ele falando assim: por que você reclama? Será que Deus não se interessa por causa da sua situação, da nossa situação? E aí ele descreve a grandeza de Deus, fala: peraí, você nunca ouviu falar? Você nunca ouviu falar? E se você ler o capítulo inteiro, ele vai descrever assim: quem que mensurou o peso das águas? Quem que pode dizer o tamanho do universo, a quantidade de estrelas? Isso tudo está sob o cuidado de Deus. Ou seja, irmãos, quando nós estamos aí com o nosso coração apertado, talvez por causa do resultado das nossas eleições, quando nós estamos com o nosso coração apertado a respeito de como será a economia no nosso país, quando nós estamos com o coração apertado perguntando o que será da educação no nosso país, a gente tem que olhar para Isaías falando para nós assim: vocês não conhecem? Vocês nunca ouviram falar que tem um Deus que criou tudo isso que vocês estão vendo? Por que vocês estão desesperados? Porque Deus é soberano. Então, antes de mais nada, nesse capítulo aqui, nesse trecho, ele está mostrando para o povo: lembrem-se do Deus que cuida de vocês. Lembre-se do Deus que construiu tudo isso aqui, que pode dizer a quantidade de grão de areia na praia e chamar cada grão pelo nome. É esse Deus que cuida de vocês. Não é um Deus feito por mãos humanas. Não é um Deus que você vai lá construir com um objeto de madeira ou com uma pedra. É um Deus vivo e verdadeiro que construiu tudo e todos e reina sobre tudo e todos. E aí ele mostra isso para chegar nesse ponto e dizer assim: peraí,
Vocês estão assim porque vocês precisam lembrar do Deus que vocês seguem, o Deus que criou tudo. Mas eu quero lembrar vocês também que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que vivem sobre essa percepção do Deus que eles seguem, eles têm a sua esperança renovada. E aí ele vai descrever assim: ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem força, porque até os jovens correm e cansam, e tropeçam, e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. E aí é interessante que quando ele fala dessa renovação, irmãos, ele cita a águia. E quando ele cita a águia aqui, ele vai dizer assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia. E aí tem um provérbio, tem um provérbio latim que diz o seguinte: águias não caçam moscas. Águias não caçam moscas. Incrível. Uma frase de coach, né? Você pode pegar agora aí, tem um monte de coisa para falar. Olha só, eu sou águia, eu não caço mosca, não vou ficar olhando para essas coisas. É assim? Sim, irmãos, esse princípio cabe e você pode, né, usar com a sua consciência de Deus da forma que você quiser. Mas existe uma grande verdade, porque a palavra de Deus está nos dizendo que aqueles que esperam no Senhor voam alto como águia. Então é muito comum, à luz da Bíblia, nós vemos os profetas sempre olhando para a criação de Deus, para atrair de lá princípios para nós. Vai dizer que para nós aprendermos com as formigas. E aqui o profeta está dizendo: vocês serão como águias. E aí trazendo esse provérbio latim que águias não caçam moscas, faz todo sentido se a gente lembra da história do falcão peregrino. Você já imaginou uma ave que tem que viajar 25 mil quilômetros, cruzar o continente, passar por cima de grandes centros, cidades, grandes matas? Se esse animal parasse no meio do caminho para falar: já sei, eu preciso me alimentar, que meu caminho é longo, vou caçar umas mosquinhas lá do Brasil. Quando eu estiver em Vitimarsum, perto das leiteiras, que talvez tem bastante mosca, eu vou lá caçar umas mosquinhas para eu comer. Como ele iria encarar essa trajetória, irmãos? Será que de fato essa águia ia conseguir percorrer 25 mil quilômetros, cruzar um continente, se ela parasse para se alimentar de moscas? Quando ele está trazendo para nós, tem vários princípios que a gente pode aplicar aqui, e um deles é nós entendermos quem Deus está nos chamando para ser. O paralelo que a Bíblia está dizendo é que nós seremos como águia, e é uma águia que voa, e águia que voa alto. A águia é uma característica de esperança, de força, mas que voa alto. Você percorrer 25 mil quilômetros, você vai ter que ter voos altos e longos. Então, nós precisamos lembrar que nós devemos olhar, e se você olhar lá no versículo 26 do capítulo, ele vai dizer assim: olhem para o alto, lembrem do Criador de vocês. Vocês já pararam para pensar que um dos principais problemas que você talvez está tendo, e a falta de renovação e de esperança que você tem, é porque você parou de olhar para onde Deus de fato quer que você esteja olhando. Você parou de dar o foco e ter foco naquilo que é o mais importante, que é em Deus. Você já imaginou essa ave parando de ter o seu foco e parando para olhar para as moscas? Ela não ia chegar muito longe, irmãos. E talvez você se sente assim, que você não chega muito longe. Porque, infelizmente, o que você precisa parar para entender e dizer claramente hoje, confessar para si mesmo, é que você, sendo uma águia que Deus quer levar você para caminhos maiores, você está querendo parar para ficar brincando com moscas.
Irmãos, quando esse falcão desce para caçar, ele pode chegar a quase 400 km por hora. Se você parar para pensar, ele é um animal com 1,5 kg. A pressão que esse animal sofre quando ele está mergulhando a 300 km por hora para caçar, ele está se colocando em risco. A pressão sobre os seus pulmões, sobre todo o seu corpo é em risco, porque é uma manobra errada e acabou. Só que esse animal, ele entende, entende, se é que dá para dizer assim, mas o seu instinto, acho que é melhor, que quando ele desce para se alimentar e ele erra, mas ele sabe que tem que ser algo que vai valer a pena e que vai o alimentar, e ele tem que calcular, e o seu instinto leva aquilo para ele que é correto e necessário para ele. Porque ele tem um caminho tão grande pela frente, e isso pode acarretar em tantos problemas para ele, que se ele parar para fazer um mergulho de 300 km por hora para caçar uma mosca, ele está jogando todo o seu potencial para fora. Porque Deus o criou para que ele pudesse pegar lebres, aves maiores. E aí ele vai gastar todo esse potencial de velocidade, de precisão, de força, para pegar uma mosca. E sabe o que é o pior? A mosca não vai o alimentar, e vai ter várias outras, provavelmente, que vai estar ali só o perturbando. Porque o ambiente de mosca geralmente é um ambiente sujo, né? Não é um lugar onde você fala, nossa, que legal, vou montar um piquenique aqui para a gente comer. Não. Concentração de mosca geralmente é carcaça, é coisa podre. Já parou para pensar nisso? Qual está sendo o seu plano de vida? O que você está gastando força e energia? O que você gastou de força e energia ano passado com moscas? Você acha que Deus te criou para quê, irmãos? Deus criou você com um propósito muito maior do que ficar rodeado de moscas. Não faz parte da sua criação, não faz parte de você, não é o seu propósito de vida. E talvez você vai ficar frustrado e vai continuar vivendo assim porque você não está entendendo o porquê você foi criado. Águias não caçam moscas. Você foi feito para glorificar a Deus. Você foi feito para servir a Deus. Você foi feito com um propósito muito maior. Os seus problemas não definem quem você é. A situação mais difícil que você esteja passando não define quem você é. Porque o que te define é o que Jesus fez na cruz. Mas você precisa ter isso no seu coração. Senão você vai ficar sendo uma águia que gasta tempo caçando mosca. Lembra de quem você é, do que Jesus te chamou e do que Jesus fez pela sua vida e o que Ele está preparando para você. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto e não se cansam. Irmãos, dá uma olhada lá comigo no versículo 26 do capítulo 40 que eu citei, que diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? O falcão peregrino, como eu comentei, ele tem que viajar a uma distância muito grande, porque ele volta para se reproduzir na América do Norte. Então, nesse processo, ele tem as suas ferramentas de GPS para guiá-lo. Só que ele precisa, nesse voo, entender por que ele está voltando e para onde ele está indo. Ele precisa ter os olhos fixos naquilo que Isaías está nos chamando. Ergam os olhos para as alturas. Ergam os olhos. Irmãos, talvez você não está conseguindo se sentindo esgotado e entrando para mais um ano
já mais otimista, mais pessimista do que como você terminou o ano, dizendo, vamos ver o que vai dar, só Deus sabe, não sei o quê, porque você está esquecendo de olhar para o alto. Você está esquecendo de olhar para o Deus que criou tudo isso aqui. E você não vai conseguir viajar e percorrer tudo aquilo que Deus tem para você se os seus olhos não estiverem nele e para ele. Se os seus olhos estiverem nas outras coisas do aqui e agora, os seus voos vão continuar sendo rasos mesmo. Porque não vai ter como você entender que existe um animal. Parem para pensar, irmãos, um animal entender que ele voa a outro continente para se reproduzir. Às vezes ele nem tem essa percepção. Ele nem sabe que ele está saindo do Brasil e indo lá para o norte dos Estados Unidos. Mas ele vai porque é Deus quem está o guiando. É o instinto no qual Deus o fez, o criou para ser e fazer. Mas para isso ele precisa estar com os olhos para o alto, para frente, para cima. Os olhares dos pessimistas vão te cercar o resto da sua vida, dizendo que tudo vai continuar sendo pior, que tudo não presta, que tudo está ruim, que tudo vai ficar pior do que já era, que é assim mesmo, que cada vez mais tudo é pior, e cada vez mais nós nos encontramos sendo saudosistas cristãos contra a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, pois é, quando eu era adolescente que tinha adolescente legal. Quando eu era jovem, que tinha jovem legal. Quando eu tocava no louvor, que o louvor era legal. Quando eu trazia introdução no culto, que a introdução era legal. A palavra de Deus diz o quê, irmãos? As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. O próprio Isaías vai dizer assim, olhem, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês ainda não conseguem ver, mas eu estou fazendo algo novo. E aí a gente se torna saudosista de um tempo humano e esquece o que a palavra de Deus nos chama para fazer. Agora olha o problema que a gente entra. Nós deveríamos ser o povo da mensagem da esperança. Nós deveríamos ser o povo da mensagem da reconciliação. E sabe o que nós nos tornamos? O povo da murmuração. O povo da nostalgia. Irmãos, os anos 80 foi legal, 70 também, 90 também, foi muito legal, mas passou, ele não vai voltar mais. E talvez ainda, eu estou falando 80, 90, porque foi o período que eu fui influenciado, mas talvez você vai poder dizer 50, 60, não sei, né? Estou exagerando aí, não quero revelar a idade de ninguém, todo mundo fica em paz aí. Mas já passou. E se a gente não olhar para aquilo de novo, não no sentido só de inovação, de coisas novas, objetos novos, mas de novo que Deus está fazendo, quer fazer na minha e na sua vida, nós vamos ficar estagnados e nós não vamos sair do lugar, nós não vamos chegar no caminho no qual Deus quer que a gente trilhe. E que desperdício é quando você foi criado para um potencial de percorrer 25 mil quilômetros e você não consegue passar do 1000. E aí você pode dizer assim, não, mas tem várias tecnologias, isso que é novo. Não, irmãos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de novo daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. O que de novo você tem para contar a respeito da sua caminhada com Deus? O que Deus, Jesus, fez na sua vida de novo essa semana? O que Ele falou de novo para você? O que Ele te impulsionou de novo para você fazer? Qual a esperança que Ele te deu? De falar, de perdoar, de reconciliar. Isso são coisas novas. Não estou dizendo de inovação e modernidade, estou falando de caminhada com Deus. De você poder dizer assim, olha, antes eu estava tendo muita dificuldade aí de caminhar e de me relacionar com a minha família. E agora eu estou conseguindo, Deus está fazendo coisas novas. Irmãos, olhar para aquilo que Deus e os teus olhos para cima não é um olhar de arrogância, de soberba, de que
eu sou a águia e você é a mosca quando você não está dentro dos meus parâmetros. Isso foi o que fez Lúcifer virar o capeta, né? O capeta virou capeta por causa disso. Se achou dentro dele isso. Mas é no sentido de nós olharmos para dentro daquilo que é propósito nosso de vida. Sabe como você também caça moscas? Quando você se tornou a roda dos escarnecedores. Quando era para onde você estiver, ser a roda dos abençoadores. Olhar para cima, irmãos. Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer. Não é ser um olhar de soberba, mas um olhar de quem entende o que Deus está te chamando para fazer. E tem coisa que passou, no sentido, passou, você precisa aprender e caminhar, porque Ele está fazendo coisas novas. Passou. Vamos para frente. Vamos perdoar. Vamos caminhar. Ah, mas eu acho que... Sim, você pode achar, mas a palavra de Deus fala outras coisas. Então nós precisamos aprender isso. E aí, irmãos, eu ainda quero concluir dizendo para você o seguinte. Quando ele está dizendo aqui para nós, Isaías está dizendo para a gente o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Você pode achar que pelas suas forças você é capaz, ainda mais se você é alguém que não gosta de perder. Se alguém falar assim, duvido você fazer tal coisa, você já está fazendo, antes da pessoa dizer o quê? Tem gente que é assim, né? Então, ainda mais, como diz o ditado, teimoso é quem teima com o alemão. Então, se chegar aqui e falar assim, quero ver quem consegue fazer uma viagem de 25 mil quilômetros. Eu faço, eu topo esse desafio. Vamos ver quem chega primeiro. Com certeza alguns iam falar, né? Vamos lá, eu sei fazer. Mas uma coisa é muito clara para todos nós. Os anos passam. E a força que nós tínhamos para fazer determinadas coisas, hoje nós não temos mais. O mais novo que está aqui agora, nesse momento, já tem essa percepção. Talvez com exceção do Isaac e do John. Mas dos jovens que estão aqui, já tem essa percepção. Que os anos passam e você já não consegue fazer mais a mesma coisa que você fazia anos atrás. Eu sempre falo que para mim a minha nostalgia não, mas uma coisa que eu sempre tenho que lembrar é que eu não jogo bola mais como eu jogava quando eu tinha 17 anos. Antes de eu romper o ligamento, não jogo mais. Fazia teste, fiz peneira, queria ser jogador de futebol. Acabou, não jogo mais. Não volta mais. Porque a gente cansa. E nós somos terrenos, e nós passamos. A força que você tinha, você não tem mais. Mas, ele vai dizer, até os jovens acontece isso. Ou seja, fica tranquilo. É normal que você se canse de determinadas coisas que acontecem na sua vida. É normal que você perca talvez a esperança de achar que algumas coisas podem acontecer. Você se cansou disso. Até os jovens têm a sua força esgotada e chega um momento que não aguenta mais. Só que o texto não continua aí, irmãos. O texto continua. E é isso que eu quero levar você a entender nessa manhã. Se você precisa lembrar disso aqui. Que ele diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E quando ele está dizendo de renovar aqui, nós também poderíamos dizer de ter uma troca. Ter uma troca de roupa. Nós temos algo renovado, algo trocado. E aqui tem um conto que diz da águia, que a águia vai lá e quebra o bico na pedra e arranca todas as suas penas. Isso é mito. Se você pesquisar com os biólogos, eles vão dizer que isso é mito. É um princípio legal. Mas a renovação que diz de águia é a respeito que as suas unhas, assim como as nossas, elas são renovadas, certo? Você não cortou a sua unha e daqui umas semanas a sua esposa vai dizer que você tem que cortar, que já está grande de novo? Somente é do pé que ninguém vê, né? Não é assim? Ela vai se renovando. As penas de um pássaro também, ele tira e ela vai se renovando. O bico também da águia, vai se desgastando e ele vai se renovando. A águia afia ele na pedra. Se renovam, é trocado.
Aqueles que esperam no Senhor têm uma força renovada, uma força diferente. E aí Paulo ainda vai descrever para nós assim, lá em Romanos capítulo 13, que ele diz assim: pelo contrário, revistam-se do Senhor. Romanos 13, no versículo 14, ele diz assim: pelo contrário, revistam do Senhor e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se de Jesus Cristo, revista-se, tenha a sua esperança renovada, tenha o seu ânimo trocado, mas não troque o seu ânimo por algo humano que você acha que é as forças humanas que você tem. Isso é algo humano, você pensar assim, agora eu consegui encontrar ferramentas humanas, e tem várias ferramentas boas que nos ajudam na vida, mas aqui está a diferença do Evangelho de Cristo Jesus. É nós falarmos assim, eu vou trocar essa Bíblia e vou arrumar uma outra Bíblia com uma outra capa preta, porque daí sim eu vou conseguir pregar bem. O problema é isso aqui. Sim, pode ser que daí a capa preta fique melhor, mas aí daqui a pouco ela vai começar a se desgastar e aí eu vou ter que comprar talvez uma outra marrom. Porque o que é humano, o que é objeto, é perecível e passa. Então, se você quer ter as suas esperanças renovadas, você precisa lembrar que isso não diz respeito a só você colocar os seus olhos em algo humano, em uma ferramenta humana, porque ela passa. Mas você precisa colocar a sua esperança e se revestir de Jesus, que está fazendo nova todas as coisas e que foi preparar um lugar para você. Não revista da sua esperança, o seu ano de 2023. Não coloque a sua esperança na capacidade do que você vai conseguir fazer, mas sim do que Cristo já está fazendo por você. Não ache que as coisas vão dar certo porque você está se revestindo de uma esperança sua, porque essa esperança vai chegar uma hora que vai ficar difícil de você bancar ela, não é? Chega uma hora que fica difícil você bancar aquilo que você decidiu, sem estar fixado em Cristo e no Evangelho. Quantos não falaram aí que 2022 ia ser o ano que você ia ser o atleta? Com várias metas de perda de peso, de exercício, e chegou 2023, você fala, não deu. Eu sou um deles, irmão. E para mim é pior ainda, eu tenho uma esposa nutricionista, né? Aí fica ruim, né? Mas quantas coisas, às vezes, a gente põe esperança em nós e a gente se decepciona, não é? É isso. Nós somos uma máquina de decepção, de nos decepcionarmos e decepcionarmos o outro. O tempo todo a gente está fazendo isso. Por isso que ele vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E esse renovo precisa ser de Cristo. Precisa ser de Jesus, precisa ser daquilo que Ele chamou você para ser e fazer. Não se renove de si mesmo, porque você vai se decepcionar com você. Você já fez isso outras vezes. Se renove de Cristo Jesus. Tenha a sua esperança renovada no Evangelho de Cristo Jesus. Porque aí você vai ter 25, 30, 40, 5, 10 mil, não sei quanto, aonde Deus quer te levar, quilômetros que você vai rodar. Não só em questão de distância, mas em questão de vocação, de propósito que Deus tem para você. Você vai poder ir para muito mais do que o falcão peregrino. Mas você vai estar fazendo isso porque você sabe que você está com a sua esperança renovada no Senhor e com o seu foco naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Mantenha o foco no autor e consumador da sua fé e tenha a sua esperança renovada em Cristo Jesus. O que você deixou de ter esperança? O que você está pessimista achando que não vai dar mais certo? O que você deixou de orar até às vezes, falar, eu nem peço mais isso para Deus, porque Deus já sabe tanto, e não vem, e não acontece. Não sei, irmãos, o que talvez venha ao seu coração, mas o que eu tenho para te dizer é, Cristo está fazendo nova todas as coisas. Talvez é a sua família que você pensa assim, pode ser. Mas Deuteronômio, no capítulo 32, ele vai dar um exemplo de que no alto ninho, né, se cuida, é o cuidado com os filhos, é se colocar os seus filhos num alto ninho, proteger, como as águias fazem. E talvez a nossa esperança está
está tão desacreditado até nas nossas famílias, nos nossos filhos, que a gente esqueceu, e o falcão peregrino nos ajuda nisso também, porque ele é tão cuidadoso e zeloso com o seu ninho, que ele encara aquelas águias grandes dos Estados Unidos, se elas chegam perto. Encara o que for. Encara o que for para falar, eu vou viver aquilo que eu sei que é o meu propósito. A águia, o falcão peregrino, é um animal valente, corajoso, porque ele entende que ele está gerando os seus filhos. Ele viajou, irmãos, ele viajou da América do Sul para a América do Norte para gerar os seus filhos. Você acha que o falcão peregrino vai gerar os seus filhos e a sua família para a morte? É para a vida. E aqui eu quero lembrar que esse ano nós estamos tão preocupados com educação, tão preocupados com várias coisas. As nossas crianças ainda estão de férias, na grande maioria não estão aqui. Só que nós temos que lembrar que nós geramos filho para a vida. A nossa família é para a vida, não é para a morte. Não é para ficar ninguém. Não importa o mal que venha sobre a nossa casa. Se Deus nos chama para fazer, para viver isso, é porque Ele está nos chamando e nos dando ferramenta para encarar, não importa o desafio que venha. Não tenha medo, você gerou a sua família para a vida. Tenha a sua esperança renovada em Cristo Jesus, mantenha o foco naquilo que Deus chamou você para ser e fazer. É plano dele. Não deixe de acreditar, e nós não devemos deixar de acreditar, porque Deus não gera filhos para a morte, Ele gera para a vida. A única morte que Ele permitiu foi do seu próprio Filho com propósito. E foi para que nenhuma morte mais precisasse acontecer. Eu não digo só aqui na terra, mas no mundo espiritual, né, irmãos? Quero convidar você a curvar a sua cabeça. E quero convidar você a pensar no seu ano, pensar nos seus planos, pensar na sua família, pensar naquilo que talvez você deixou de acreditar. E quero chamar você a lembrar que você foi feito para a vida. Você foi feito para um caminho muito maior do que você pode imaginar. E o que Deus está chamando você nesse momento para lembrar é que você precisa colocar o foco nele. E você precisa se renovar em Cristo Jesus. O que nós precisamos deixar para o ano de 2022? Não sei. Ele vai renovar. Porque Ele está levando você para muito mais longe do que você pode imaginar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos criou com um propósito muito maior do que às vezes nós imaginamos, Deus. Se nós olhamos para esse pássaro, Senhor, pequeno e com uma capacidade, Deus, enorme, de caça, de voo, de cuidado, Senhor, porque a sua força é renovada pelo Senhor, é o Senhor que criou. E muitas vezes, Deus, nós nos sentimos assim pequenos, insignificantes diante da tua presença e de quem o Senhor é. Mas nós queremos ter a nossa força, nossa esperança renovada no Senhor. Não por mãos humanas, não naquilo que nós queremos almejar, Senhor, mas naquilo que o Senhor vai nos levar. Então, Senhor Jesus, se tem pessoas aqui que deixaram de acreditar, que o Senhor renove a esperança. Se tem pessoas aqui, Deus, que está perdendo foco, indo para caminhos de perdição, que o Senhor as traga de volta, que o Senhor coloque no seu santo propósito. Que o Senhor faça cada uma dessas pessoas a olharem, Deus, para o Senhor, para o alto. Olhar, Deus, para o autor e consumador da nossa fé. E nos ajuda, Senhor, a termos esperanças nas nossas famílias. O Senhor nos cria e nos criou para a vida. Isso, Senhor. Nos abençoa, nos guia e nos renova no nome de Jesus.